Olá, investidor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Informante TV, Morning Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para amanhã de hoje, sexta-feira, finalmente sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. Vamos começar falando pelos mercados internacionais e explicar um pouquinho por que segue esse rally todo, né? Tanto pelas bolsas na Ásia e Oceania, quanto também pelas bolsas na Europa, né? Os mercados na Ásia e Oceania fecharam bem configurados, com uma alta também expressiva de um pouco mais de 1% em Nikkei, que fechou em alta de 1,08%. A bolsa em Hong Kong fechou com uma alta de 1,78%, e já a bolsa da China, o principal índice em Xangai, Xangai SE Composite, fechou em alta de 1,6%. Tanto as ações europeias quanto as asiáticas estendem o rally, essa continuação do movimento de alta ao longo que vem acontecendo ao longo de toda a semana, após a bateria de dados econômicos que vieram abaixo do esperado, tanto na China, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E isso reforça uma percepção de que países deverão manter os seus estímulos, principalmente pelo lado da zona do euro, que ainda não ganhou tração, que ainda não ganhou força. E é por isso que já se fala que o Banco Central Europeu deverá manter essa atividade econômica, deverá manter os estímulos. E, portanto, as bolsas têm subido, enquanto o dólar tem recuado, principalmente depois da divulgação do payroll no mercado americano, menor do que o esperado, dia 2 de outubro. Desde lá até aqui, o mercado tem se rearranjado, tem feito fez um rearranjo, digamos assim, na sua situação da economia, porque, embora a atividade seja fraca, então talvez manter os estímulos seria o caminho para a saída dessa preocupação com a economia global. Além disso, as ações chinesas subiram forte por conta de uma notícia que a gente comentou hoje e segue reforçando para hoje. Elas seguem em forte rally, com especulações de que o governo vai fazer reformas nas estatais e isso, portanto, beneficiar o mercado por lá, tá ok? Vale lembrar que a China, no dia 19, vai divulgar o PIB, ok? Produção industrial e vendas no varejo. Esses dados são extremamente importantes. Se eu não me engano, não me falha a memória, dia 19 é segunda-feira, isso. Dia 19 é segunda-feira, tá aí um dado importante para a gente acompanhar. Vamos agora falar pelos mercados na Ásia, na Europa, que também segue otimistas com essa percepção aí de manter os estímulos, né? O Londres saindo aí com uma boa alta nesse momento de 0,44%, Paris com uma alta boa aí de 0,24%, enquanto a bolsa em Frankfurt, na Alemanha, com uma alta moderadíssima, né? Quase estável, uma alta de 0,07%. E também sobe por lá em função disso, dessa questão das medidas dos estímulos que o Banco Central Europeu deverá manter por mais algum tempo e que o juro nos Estados Unidos não vai subir. Isso, portanto, traz uma percepção para a gente de que o mercado tende aí a seguir com esse rally. Vamos ver, a configuração gráfica é interessante. Por falar ainda em Europa, a agenda do dia hoje trouxe balança comercial e os dados de inflação da zona do euro, que vieram todos eles, na verdade, os dados de inflação vieram bastante em linha. A balança comercial é que veio um pouquinho mais abaixo do esperado e o índice de atividade econômica no mercado brasileiro saiu agora às 8h30 da manhã, veio bem abaixo do esperado, com uma queda de 0,76% mensal, mês de julho contra agosto, e anualizado veio com uma queda de 4,47%, enquanto esperado era uma queda de 4,30%. Os dados de atividade econômica do mercado brasileiro ainda vêm bem abaixo do esperado, digamos assim, ou melhor dizendo, acima do esperado no ponto negativo, o que traz para a gente a percepção de que a atividade continua, a recessão continua se aprofundando e que os dados não, e que isso é uma preocupação para a nossa economia. Produção industrial às 10h15 da manhã, fique ligado aí, tem que ver a produção industrial às 10h15 no mês de setembro, do mercado americano. A produção industrial é esperado um patamar quase que flat, né? Esperado uma queda de 0,02%. Utilização da capacidade instalada também às 10h15 da manhã, dado importante também para
para ser observado. Depois, às 11 horas da manhã, temos sentimento da Universidade de Michigan, tá ok? 11 horas da manhã. E nesse mesmo horário, nós temos aí o índice de inflação 1A, também computado pela Universidade de Michigan, que não é um dado tão relevante assim, mas é um dado para a gente poder ter que se importar. E aí depois, por fim, às 5 horas da tarde, temos a divulgação do fluxo de compra e venda de ativos para longo prazo, tanto o fluxo bruto quanto o fluxo líquido, que sai computado no mês de agosto, que vai sair agora às 17 horas, no caso da parte da tarde, mais no finalzinho do pregão. Bom, dito isso, gente, vamos dar uma olhada aqui no gráfico então, e entender aí como é que vai ser o comportamento do mercado, o que a gente espera para hoje. Aliás, antes de olhar o gráfico, deixa eu mostrar para vocês aqui, que é uma coisa que eu não mostrei ainda, o comportamento dos futuros, né? O futuro americano vai caindo agora 0,21%, enquanto o futuro, no caso, é o S&P 500. O S&P 500 futuro vai caindo 0,21%. A minério de ferro ainda não me deu a cotação aqui ainda. E o petróleo opera em alta agora de 0,78%, cotado a 46,74 dólares o barril. É esperado, portanto, uma abertura levemente negativa, aguardando principalmente os dados de produção industrial no mercado americano às 10h15, onde certamente deve mover aí, o mercado, dar um possível um movimento um pouco mais forte, inclusive inclusive no dólar, tá ok? Que tem sido aí a moeda de rearranjo aí no mercado, tá ok? Bom, agora sim, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Eu queria passar para vocês a mensagem de que será que nós estamos revertendo tendência ou não? Vamos olhar, vamos avaliar. Bom, o gráfico do índice Ibovespa mostra o seguinte, galera. Ontem nós tivemos uma boa recuperação, com um volume até expressivo no mercado, né? Trouxe o ABV para cima. Lembrando que ontem nós tivemos o rebaixamento da FIT, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, para finalizar, né? E aí nós ficamos ali uma linha d'água para perder o grau de investimento, mas ainda temos um padrão de topo aqui. Parou numa região extremamente convidativa para fazer um fundo e voltar a subir. Entretanto, essa trendline aqui ainda mostra para a gente a possibilidade do mercado seguir zigue-zagueando para baixo, tá ok? Então, dito isso, gente, a percepção do mercado ainda é que não se sabe se faz um fundo aqui para voltar a subir, para romper não só esse topo como a média móvel e ganhar força na compra, ou se continua caindo aqui. Se a gente olhar o gráfico semanal, hoje é sexta-feira, vale a pena olhar o gráfico semanal, a gente tem uma barra de queda muito forte ainda, tá? O que mostra que, tudo bem, estamos em cima de um divisor de águas, né? Que é aqui o 47,030. Porém, o quadro na tendência ainda é muito forte, né? Principalmente do ponto de vista semanal, e a perda desse ponto aqui do 46.820 abre espaço para o 44.800. O gráfico semanal, na minha visão, ainda é bastante vendedor. O gráfico diário é que há a possibilidade dessa reversão de tendência, até porque o próprio volume vem trabalhando de um ponto até melhor do que o anterior, tá ok? Bom, então eu acho que esse final de semana vai ser crucial, porque pelo gráfico diário a gente não sabe se o mercado faz um fundo ali para voltar a subir, ou se no semanal vai manter essa tendência de baixa. Nessas periodicidades conflitantes, eu ainda prefiro seguir a tendência macro. Portanto, o gráfico semanal ainda traz uma força maior do que o gráfico diário. Não que eu esteja procurando reversão, eu acho que sim, se eu procurar reversão, a gente tem espaço para voltar para comprar rodo swing trade, coisa que tem sido difícil nos últimos dias, porque para vender a relação risco-retorno fica ruim, e para comprar não compraria, porque a tendência de baixa ainda prevalece, tem muito papel ainda que não reverteu tendência. Então, essa dúvida vai ficar complicada. Então, por isso, eu queria te convidar para você participar do Domingo com Rafi. É um programa que eu faço todo domingo, às 9 horas da noite, no meu canal do YouTube, porque ali eu vou dar um novo direcionamento para a semana. Tenho feito isso todas as semanas, com exceção da semana passada, que foi feriado, mas eu queria convidar você a participar, porque é um programa para te preparar para a semana com calls de recomendação de compra e venda, além de um estudo completíssimo sobre o mercado internacional, que é tudo que a gente precisa nesse momento para avaliar se é para a gente comprar ou vender. Porque a Bolsa Brasileira está movida a mercado internacional. Não me diga aí que tem coisa boa no mercado brasileiro
para subir, por exemplo, porque não tem. Os fundamentos da economia brasileira continuam bastante ruins. Daqui a pouco o Celso pode falar isso para a gente, mas continua ruim. Então, se tiver que ter um quadro de melhora aqui, certamente é via mercado internacional e não mercado brasileiro. E isso eu vou aprofundar quando a gente falar do mercado, quando a gente falar isso no domingo. Então tá todo mundo convidado no meu canal do YouTube, domingo às 9 horas da noite, para participar desse programa. E para finalizar, comentar sobre a FIT. Né? A FIT ontem rebaixou o Brasil, 1 grau abaixo, estamos na linha d'água da perda do grau de investimento. É uma zona de perigo muito forte, os fundamentos não melhoraram e o que a FIT colocou foi a instabilidade política, que reforçou essa ideia de que os fundamentos deverão atrasar, né, para melhorar, e por fim a relação dívida-PIB, que continua astronomicamente alta, e o país, se continuar como está, se encaminha para ter a maior relação dívida-PIB da história do mundo e dos emergentes, e portanto isso é ruim, é o que a agência reguladora de rating, né, no caso a Fitch, olha para poder rebaixar o Brasil. Então, deixou perspectiva negativa, o que significa que não só rebaixou, como pode rebaixar ainda mais. Isso é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Então, seriam essas informações que eu queria passar para vocês. Daqui a pouquinho, espera aí, tá ok? Fica guardadinho aí, porque o Bom Dia Mercado vai ser comigo também, tá bom? O André Moraes, ele está ausente hoje, então daqui a pouquinho eu volto, ok? Às 9 horas da manhã, para começar o Bom Dia Mercado, e a gente fala dos papéis, comenta, já deixa suas perguntas aí no chat, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informação. Tudo de bom, bons negócios, excelente final de semana. Te vejo segunda-feira ou no domingo com o Rafi, às 9 horas da noite. Valeu, galera. Tchau, tchau.